Vivendo uma fase excelente no Flamengo, o atacante Michael ainda tem percentual junto com o Goiás, quanto que o Verdão poderá lucrar com a eventual futura transferência do atacante da equipe carioca. Além disso, no vídeo de hoje, irei falar aqui a respeito do atacante Caio Nunes, você lembra dele, que jogou aqui no Goiás em 2019, também um dos destaques da Chapecoense nesse Campeonato Brasileiro. Ainda o Goiás pertence ao time esmeraldino, está emprestado. Como que está a situação do ex-atleta do Goiás lá no time de Chapecó. E para finalizar aqui os assuntos que irei abordar no vídeo de hoje, irei falar também um pouco a respeito do atacante Vinícius Popó, que vive um bom momento no Sub-20 do Goiás, um dos artilheiros do time no Campeonato Goiano Sub-20. Será que irá continuar aí no time para a temporada de 2022 ou irá retornar para o Cruzeiro? Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aí para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente cada vez mais produzir melhores conteúdos aqui também no Goiás News e alcançar um número maior de esmeraldinos aqui também nessa plataforma do YouTube. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do atacante Caio Nunes. Você lembra dele? Aquele que chegou no Goiás aqui mais ou menos no meio da temporada de 2019, ele que está fazendo uma boa campanha nessa temporada com a camisa da Chapecoense. O Caio Nunes é até um jogador jovem, nessa temporada ele completou aí 25 anos de idade, é natural lá de Brasília, onde fez grande parte da sua carreira, passou aí pelo Real e também o Brasil de Pelotas e o Ituano, até chegar ao Goiás aí no meio de 2019 para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas como uma aposta da diretoria. Fez apenas 19 jogos, mas eu gostei bastante das atuações do Caio Nunes quando foi titular pelo Goiás, também entrava no segundo tempo, conseguia fazer boas jogadas também individuais. No total foram 19 jogos e uma assistência pelo time esmeraldino. Em 2020 ele até iniciou a temporada no time do Goiás, fez aí 3 jogos no Campeonato Goiano, inclusive jogou na estreia contra a Aparecidense na Serrinha, mas acabou que foi desligado do time para ainda naquela temporada já ter acertado aí com a Chapecoense. Agora só em 2021 que ele voltou a retornar aos gramados. Até aqui pela Chapecoense ele jogou grande parte dos seus jogos no Campeonato Brasileiro, foram 19 jogos no total na temporada, sendo 14 deles no Campeonato Brasileiro, onde marcou 3 gols e também deu uma assistência. No última partida agora, já nessa segunda-feira, no caso ontem, se você está assistindo na terça-feira, ele marcou 2 gols contra o Flamengo, chamou aí bastante atenção nesse duelo contra a equipe lá do Rio de Janeiro, empate por 2-2 na Arena Condá. Caio Nunes aí que infelizmente não pertence mais ao Goiás. Quando chegou aqui no Esmeraldino em 2019, estava emprestado pelo Real, lá do Distrito Federal, e agora os seus direitos pertencem ao Real Brasília. Não sei se é o mesmo time, aparentemente não sei se foi a mesma instituição que acabou se fundindo, mas enfim, só está emprestado até o final do ano para a Chapecoense, ele que pertence ao Real Brasília, deve ter aí um passo estipulado para sua contratação. Eu, se fosse, por exemplo, para essa temporada, até mesmo em 2020 o Goiás ficou com poucos nomes pelo lado do campo. A Chapecoense que nesse ano de 2021 tem um ataque formado por só jogadores do Goiás, que já passaram pelo time esmeraldino, O Caio Nunes, o Mike e também o Henrique Almeida, que passaram aqui no Verdão, todos eles, entre 2019 e em 2020, realmente bem curiosa essa situação. Pelo lado do Flamengo também, dos 3 atacantes, 2 já jogaram no Goiás, o Michael e o Bruno Henrique, mostrando quão forte é a marca do Goiás aqui no Brasil, sendo aí destaque nos 2 times, tanto a Chapecoense, que está em último, quanto o Flamengo, vice-líder. Enfim, eu quero saber sua opinião a respeito aí do Caio Nunes, jogador de 25 anos de idade, se seria uma boa para o Goiás nesse ano, se poderia contribuir com o time na Série B, ou se você acha que a diretoria fez certo de apostar em outros atletas nessa situação. E dando continuidade aqui no vídeo, irei falar de mais um jogador que participou dessa partida entre Chapecoense e Flamengo, o atacante Michael. Após aí, ele marcou mais um gol vestindo a camisa do time carioca, e muitos torcedores do Goiás já cogitando essa hipótese dele ser negociado futuramente pelo Flamengo, já que vive um momento muito especial pelo Mengão. E a galera perguntando aí se o Goiás ainda tem percentual ou algo do tipo. Só para você ter uma ideia, nos últimos jogos do Flamengo, nas últimas 4 atuações do Flamengo, o Michael marcou 4 gols. Um contra o Atlético Mineiro, vitória contra o líder dentro de casa para dar moral aí também para o Michael. Depois contra o Atlético Goianiense, que já é costume do Michael marcar gols, mais 2. E ontem quando a Chape balançou as redes em mais uma oportunidade. No total nessa temporada são 15 gols
em 55 jogos, sendo 10 gols só no Campeonato Brasileiro em 29 atuações, além de 3 assistências. Inclusive já superou a sua marca aí de 2019, né, quando estava aqui pelo Goiás. No decorrer daquela temporada, no total foram 54 jogos, marcou 16 gols e deu 5 passes para os seus companheiros. Nessa temporada pelo Flamengo, em 55 jogos, 15 gols, só um a menos que em 2019, porém já deu mais assistências, né? 9 no total. Então, o Michael, que chegou no Flamengo em 2020 e não conseguiu ter uma sequência muito grande como titular, foram apenas 43 jogos no total na temporada, com 4 gols marcados e 4 assistências. Então até mesmo cogitou uma hipótese de ser emprestado, até mesmo para o Atlético Goianiense, que eu achei um absurdo na época, né? O Michael, acho que se dependesse só dele, nunca que faria uma cagada dessa. Até mesmo existia o interesse do Al Ahly, também da Arábia Saudita, outras equipes do Emirados Árabes, mas acabou que não se concretizou. O interesse do Flamengo era realmente de vender o atleta por pelo menos o valor que pagou ao Goiás lá em 2020, né? No início de 2020, naquela negociação com o Flamengo, o time carioca pagou aí cerca de 36 milhões de reais na compra pelo Michael. Até já peguei aqui minha folhinha, o Goiás que vendeu 100% do seu percentual. Entretanto, 5% ainda que pertenciam ao Goianésia, o Goiás foi lá e adquiriu por 500 mil euros. Ou seja, hoje o Goiás ainda tem sim 5% dos direitos econômicos do Michael. Naquela época o interesse do Flamengo era de pelo menos vender o atleta pelo valor que pagou, obviamente pelo câmbio, a inflação, 35 milhões de hoje não é o mesmo 35 milhões do início de 2020, mas enfim, hoje o Michael vale muito mais do que isso. Se fosse para vender nesse momento atual do Flamengo, não acredito que eles venderiam por menos de 50 milhões de reais, até mesmo se for, por exemplo, o valor de 30, no caso de 30 milhões de reais, né, o Flamengo fosse negociar o Michael por esse valor, o Goiás já pegaria 1 milhão e 500 mil reais por ter esse 5% do percentual do jogador. Caso consiga uma transferência mais abrangente, por exemplo, de 70 milhões de reais, algo que pode pintar uma proposta aí do Emirados Árabes, essa Arábia doida aí, a galera gosta, né, de gastar uma grana pesada por lá também. Então, por exemplo, se o Michael fosse negociado por 70 milhões, o Goiás pegaria 3 milhões e 500 mil reais para os seus cofres. Essa grana aí, né, por conta do Goiás ter mantido esse percentual lá ainda naquelas negociações de 2020 que foram iniciadas ainda no ano de 2019. Vamos ver aí essa reta final do Flamengo também no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Quem sabe o Michael, eu que não gosto nada do Flamengo, né, mas com o Michael lá realmente um jogador muito simpático, acho que merece também o nosso carinho e torcer para ele pelo menos se destacar ainda mais, né, conseguir quem sabe uma transferência futura, porque querendo ou não, né, vai vir dinheiro aí para os cofres do Goiás. Acho que é uma boa negociação, uma situação futura para a gente ficar de olho. E para finalizar aqui o vídeo de hoje, irei falar a respeito do Vinícius Popó, ele que está meio sumido aí do time titular, às vezes muito torcedor que começou mais a acompanhar o Goiás ligadão aí na Série B, às vezes nem saiba quem é esse jogador, né? Ele que chegou aqui no Goiás no começo da temporada, foi contratado aí juntamente com a equipe do Cruzeiro para a disputa do Campeonato Goiano, entretanto não conseguiu uma grande sequência. Foram em 5 jogos, ele que marcou um gol contra a equipe do Goianésia fora de casa, no empate por 1-1, depois disso não foi mais relacionado após, né, o término do Campeonato Goiano. Seu último jogo foi contra o Atlético Goianiense naquele empate por 0-0 no jogo de volta das quartas de finais. Depois para o Campeonato Brasileiro da Série B nem sequer foi mais relacionado. Dessa forma ele meio que foi deixado ali de lado do elenco, até mesmo o Cruzeiro cogitou a hipótese de pedir o jogador de volta, mas o Goiás viu aí uma nova solução de colocar ele para a disputa aí do Campeonato Goiano Sub-20, onde ele apresenta ótimos números pelo time esmeraldino até aqui, que já está na semifinal da competição. No total, pelo Goiás Sub-20 no Campeonato Goiano, foram 11 partidas do Popó, sendo 7 deles como titular. Ele marcou 7 gols e também deu 4 assistências para os seus companheiros, ou seja, participando de 11 jogadas para gols em apenas 11 partidas disputadas, sendo 7 delas como titular. Então vive aí um bom momento no Campeonato Goiano Sub-20, obviamente, né, nem se compara o profissional com o Sub-20, né, mais o Vinícius Popó, que já teve aí uma experiência tanto no Goiás como profissional, no próprio Cruzeiro, onde começou sua carreira lá em 2019, quanto também pelo Sport, onde marcou seu primeiro gol como profissional. Agora, já no início dessa temporada, foi negociado aí com o time esmeraldino, onde tem um contrato só até o final desse Campeonato Brasileiro da Série B, né, mesmo ele disputando o Sub-20. Seu acordo vai só até o início do mês de dezembro. Após isso, a tendência é que ele seja aí, devolvido ao Cruzeiro. Goiás, pelo jeito, não deverá
manifestar o interesse de permanecer com o atleta. Entretanto, né, com esse destaque aí no Campeonato Goiano Sub-20, quero saber sua opinião, se seria interessante, por exemplo, o Goiás ou tentar adquirir o Vinícius Popó, que realmente aí seria uma grana bem pesada, ou às vezes um novo empréstimo para a temporada de 2022, né? Enfim, a melhor solução para o Vinícius Popó, ele que na base do Cruzeiro era um dos principais destaques, inclusive já marcou mais de 100 gols vestindo a camisa aí, tanto do Sub-15, Sub-17, Sub-20 da equipe do Cruzeiro, ainda nos profissionais, não conseguiu engatar uma grande sequência de jogos. Quero saber sua opinião, se merece, né, ou até mesmo merecia mais oportunidades na Série B, ele que não foi relacionado para nenhuma partida, incrivelmente, né? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!